Pois é, nesse editorial a gente ainda vai falar do relatório da Elisiane Gama. Uma atitude do presidente da CPI pegou muita gente de surpresa porque ele ficou meio pé da vida com o relatório apresentado pela Elisiane Gama e bateu o pé sobre um assunto aí que envolve o STF. Nós vamos falar sobre isso nesse editorial, nesse segundo editorial do dia. Também vamos trazer uma situação que envolve o movimento dos trabalhadores sem terra, trazendo aqui uma charge da Sociedade Ilustrada que eu achei muito interessante. Também vamos falar de um caso aqui onde a deputada Júlia Zanatta manda um forte recado aos brasileiros apoiadores do grupo Hamas. A gente vai falar sobre isso e, se a gente conseguir também, a gente vai falar de economia. Vamos ver se a gente consegue falar ainda nesse editorial sobre uma nova medida que vai ser tomada pela Petrobras, que envolve, pasmem, a Venezuela, que o Lula tanto ama, tanto adora. Então, seja muito bem-vindo. No segundo editorial do dia, eu costumo desejar a você uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família, que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa, tá bom? Vamos começar? Não esquece de dar o like, curtir e compartilhar, isso é muito importante para a gente dar mais engajamento ao canal, tá bom? Vamos lá, bora falar do relatório. Sem G. Dias no relatório, presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, não vai à entrega do documento ao Supremo Tribunal Federal. Essa informação advém da revista Oeste, que diz o seguinte: o presidente da CPMI de 8 de janeiro, deputado federal Arthur Maia, não vai à entrega do relatório governista sobre a investigação do colegiado. O motivo é que o documento elaborado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não pediu o indiciamento de general Gonçalves Dias. Segundo informou o Arthur Maia, ele não concorda com o relatório, e com toda razão. Conforme noticiou a revista Oeste, o ex-ministro G. Dias foi informado desde 5 de janeiro sobre o risco de invasões aos prédios públicos, então ele sabia. Apesar disso não ser por intermédio de uma plataforma oficial, Gonçalves Dias recebeu mesmo os informes enviados ao grupo de alerta da ABIN. O então diretor da ABIN, Saulo Moura Cunha, enviou os avisos para o WhatsApp do então ministro até às 15 horas do 8 de janeiro. O então ministro recebeu cerca de 20 alertas da ABIN no WhatsApp por intermédio de Saulo Moura. E aí, além disso, as mensagens obtidas pela Oeste comprovam que o ex-ministro mandou adulterar 2 relatórios da ABIN. Para a relatora, contudo, não houve dolo na conduta de Gonçalves Dias, por isso ela não vislumbrou a possibilidade de responsabilização dele. Contudo, mesmo assim, a senadora pediu 61 pessoas indiciadas. Até a Carla Zambelli está indiciada, sem nem ter sido ouvida. E aí, o Arthur Maia não gostou nem um pouco dessa situação. Falou que não vai ao STF fazer o protocolo. Tá, mas o que o STF tem a ver com essa história? Eu vou te explicar. É o seguinte: a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de investigação. Ela só serviria para investigar, colher todas as provas necessárias e depois enviar ao órgão competente. Quais são os órgãos competentes? A PGR, que é a dona da ação civil, representante do Parquet, Custos Legis, que é o Ministério Público, e também ao Judiciário. E aí, na verdade, essa CPMI virou um verdadeiro palco, um circo. Depois que eles aprovaram esse relatório infame e totalmente com viés político e ideológico, sem qualquer apuração real dos fatos, saíram comemorando como se fosse um circo, teve até aquele tumulto depois. E aí, isso é só política. Agora vão entregar na mão do STF. E aí, eu venho alertando há muito tempo. Isso aqui vai ser utilizado para o STF ter uma carta na manga. Para a hora que ele quiser prender o Jair Messias Bolsonaro, ele vai prender e falar: olha lá, foi outro poder que mandou. Foi o Congresso que fez a investigação. Então, nós estamos prendendo com base
nas provas colhidas pelo Congresso. Mas o problema é que Bolsonaro nem ouvido foi, nem convocado foi, por medo. Por medo, ele não foi nem convocado. Pois é. E aí? Faz bem, em parte, o Arthur Maia, porque ele, como presidente, ele conduziu aquilo ali e deixou correr da forma que estava. Devia ter sido mais ríspido, mais rígido, para realmente ter uma postura mais séria na apuração dos fatos. É para isso que a CPMI serve. Bora analisar aqui, olha. A Sociedade Ilustrada é um perfil do Instagram e ele traz imagens, charges que representam o cotidiano e com críticas políticas. E aqui ele traz um membro do MST travestido do grupo Hamas. E eu achei interessante. Por quê? Porque juntamente com isso, ele traz algumas matérias que merecem ser analisadas. Veja, MST chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. É isso aí mesmo. Essa turma acha que aquelas ações terroristas é só brava resistência. Seguiremos apoiando e defendendo o direito legítimo dos povos de reagir contra a opressão, diz o movimento. A matéria foi publicada na Veja. Outra matéria, Diário de Poder. MST faz refém no Paraná. Barbaridade, diz deputado. O MST manifestava na PR-170 quando a equipe da PM pediram para liberar a via para a entrada na cidade vizinha da União, Vitória. O que aconteceram? Renderam os policiais militares. A polícia militar fez uma nota falando que os policiais não ficaram como reféns, mas ficaram rendidos. Ou seja, a diferença entre o refém e o rendido é o lapso de tempo aí, né? Os policiais ficaram um pouco tempo em poder desse grupo aí, né? Perigoso, que é o MST, tá? Vamos lá, mas já vou partir para esse outro ponto aqui. Mais matéria. Integrantes do MST invadem fazenda e assassinam cruelmente vacas prenhas. Ou seja, invadiram, mataram animais. Isso aconteceu em 2008, tá? Outra matéria, da Folha. Reforma agrária foi o segundo ataque à propriedade nessa semana. MST invade fazenda na Pontal, abate gado e destrói lavouras. Pois é o modus operandi. MST destrói 15 anos de pesquisa em biotecnologia. Cerca de 1.000 mulheres invadem o centro de pesquisa e depredam viveiros com mudas de eucalipto transgênico em Itapetininga, interior de São Paulo. 15 anos de pesquisas destruídas por esse grupo, que tem tudo a ver, né, em falar que o Hamas é resistência e apoiá-lo, né? Afinal, os iguais aqui caminham juntos. Então, muito preocupante essa situação aqui, tá? Vamos fazer uma publicação aqui, a outra matéria que eu ia falar, da Júlia Zanata, e eu achei muito interessante a gente fazer essa discussão aqui. Aqui mais acima, uma fala de um senador norte-americano que, no depoimento dele, ele fala que quer expulsar todos os apoiadores do Hamas dos Estados Unidos. E aí a Júlia Zanata manda bem aqui, ó, visto negado. O senador americano Marco Rubio anunciou que estrangeiros apoiadores do grupo terrorista Hamas deverão perder o visto americano. Já estamos em contato com a embaixada para enviar uma lista de políticos e pessoas públicas que estão apoiando e estimulando o Hamas no Brasil. O apoio ao terrorismo não pode ficar impune. E eu acho genial essa medida da Júlia Zanata, de que é denunciar na embaixada americana para que essas pessoas que são apoiadoras do Hamas, que fizeram declaração antissemita contra Israel, percam o visto. Acho genial. Olha só o que ela posta aqui, ó. All the country, right? Our laws basically say that you are inadmissible under a visa, student visa, to be a teacher here, to be a tourist, whatever. If you are a supporter of a desert. Olha, ele falou o seguinte, olha, as nossas leis americanas são claras e dizem que você não pode ter um visto americano se você é um estudante, um professor ou alguém que tem um visto aqui, um turista aqui, se você apoia um grupo designado como terrorista. Então, essa semana nós vamos estar marchando nas universidades e nas ruas do país por diante, pedindo a intifada.
celebrando o que Hamas fez. Fala pessoal, deputado. Ou seja, quem tiver feito qualquer celebração em relação ao Hamas deverá ser denunciado. E olha só o que a Júlia Zanata fala aqui. Federal Júlia Zanata aqui. Essa semana o senador americano Marco Rubio, ele falou em uma entrevista que iria sugerir o cancelamento de vistos de pessoas que estariam apoiando as ações do grupo terrorista Hamas. Pensando nisso, eu estou enviando um ofício à embaixada americana, bem como também diretamente para o gabinete desse senador americano, parabenizando pela fala, pelas ações e também irei sugerir alguns nomes. Olha só, aqui ela já manda alguns aqui que ela vai sugerir, tá? Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, Érica Cocai, Fernanda Melchiona, Jandira Fegali, enfim, vários do PSOL, PT e PCdoB. Nomes que têm têm tomado posicionamento pró-terrorismo. E também vou deixar aqui para vocês o e-mail do meu gabinete para que vocês... Tá, ela deixou o e-mail do gabinete, dep.juliazanata@câmara.leg. Enviem denúncias de pessoas que têm apoiado grupos terroristas, com prints, com fotos, com comentários, para que a gente possa enviar para a Embaixada Americana e também para o senador Marco Rubio, porque quem apoia terrorista não deve querer visto americano, tá bom? Tamo junto. Medida super sensata da Júlia Zanata, acho mais do que certo. Quem apoia terrorista, quem é contra, e aqui eu acho uma hipocrisia, uma cara de pau dura demais. Essa turma anticolonialismo, anti-imperialismo norte-americano adora ir para os Estados Unidos gastar uma grana. Uma cena que me vem à cabeça é a socialista Janja, deslumbrada na Times Square, olhando aquela coisa bela que o capitalismo proporciona e se autodenominando socialista. Tá de brincadeira com a nossa cara, né? Pois é, esse tipo de gente não tem que ter visto americano mesmo, não. Se é contra o colonialismo, os Estados Unidos tinham que ter vergonha na cara e impedir esse tipo de gente de entrar lá, tá? Não é? Você é contra o capitalismo, contra o imperialismo norte-americano, o que você vai fazer lá? Faz muito bem a Júlia Zanata, acho perfeita a medida que ela tomou aqui. Vamos lá, eu não costumo estender os vídeos de sábado, não, mas vamos lá, tá? Olha só o último absurdo. A Petrobras avalia investir na Venezuela após a suspensão das sanções dos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos já vai voltar a negociar com a Venezuela alguns itens, como o petróleo. E agora a Petrobras quer voltar a investir nos Estados Unidos. Pois é, durante um tempo aconteceu que a Venezuela não era caracterizada como ditadura pelos Estados Unidos e era possível investir lá na Venezuela, tá? E aí, quem citou isso aqui foi o Jorge Seif, que colocou: com o PT no poder, o Brasil voltou a ser a galinha dos ovos de ouro de ditadores. Concorda em número, gênero e grau. E aí ele cita algumas matérias aqui, né? A primeira que diz que a Petrobras avalia investir na Venezuela após a suspensão das sanções. A segunda da Gazeta do Povo, né? Dívida de 1,3 bilhão da Venezuela não foi paga após de 8 meses de Lula no poder, e dívida da Venezuela dispara depois dos Estados Unidos suspenderem as sanções. E Venezuela só fazendo dívida e não pagou o Brasil. A gente precisa ter um pouco mais de moderação. Vocês sabem que eu sou da área econômica, sou MBA em economia, mestre em comércio internacional, tá? Além de advogado e filósofo. Mas olha só, um nome bonito para roubar é estatizar. Vou repetir. Um nome bonito para roubar é estatizar. E o que a Venezuela fez na época do Hugo Chávez? Empresas de petróleo, empresas que existiam lá na Venezuela, o governo Chávez chegou, roubou, tomou e falou: agora é do Estado. Estatizou aquilo lá tudo. Pois é. E adivinha quem tomou prejuízo com isso? Pois é, nós, do Brasil, né? Chávez estatiza 60 empresas ligadas à produção de petróleo. Pois é uma forma bonita de dizer que ele roubou. O governo da Venezuela estatizou na sexta-feira 60 empresas que prestam serviços à indústria petroleira, depois da promulgação de uma lei que dá ao Estado o direito de controlar total ou parcialmente bens e serviços à atividade. Meteu uma lei, falou: agora quem manda nisso tudo
Soy yo. Simples assim. Vamos lá, tem mais matéria para vocês. Petrobras, matéria da Veja, tá? Isso de 2014. Mercado. Petrobras abre mão de cobrar dívida da Venezuela. Mais uma dívida, tá? A única dívida que existe não é aquela que a gente está acostumado, não. Teve outras que já passou batido, foi perdoada. O acordo, segundo fontes da estatal, feito entre os presidentes Lula e Chávez, deixou o Brasil com a missão de garantir sozinho investimentos de quase 20 bilhões de dólares. B de babaca, B de bobo, B de bundão, que é o povo brasileiro que deixou esse atual presidente lá atrás fazer um acordo e pagar 20 bilhões, quase 100 bilhões de dólares sozinho, sendo que a Venezuela levou 60% dessa mamata aqui. Documentos inéditos, isso aqui é matéria da Veja, documentos inéditos da Petrobras, aos quais o jornal O Estado de São Paulo teve acesso, mostram que a empresa abriu mão de uma penalidade que exigiam da Venezuela o pagamento de uma dívida feita pelo Brasil para o projeto e o começo das obras da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. O acordo de camaradas, segundo fonte da estatal, feito entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deixou o Brasil com a missão de garantir sozinho investimentos de quase 20 bilhões de dólares. É um ótimo recurso investir na Venezuela com a Petrobras, para a Venezuela. Então, é uma consequência lógica. É mais ou menos, e com perdão da palavra aqui, é você pegar aquele seu marido galinha, com um histórico de traição, o cara já não vale nada, e pôr ele trabalhar de porteiro de uma casa noturna, a vulgo zona. Não é a zona eleitoral, não. Essa é bem mais complicada. Eu tô falando da zona mesmo. Pois é. Então você tem duas sequências lógicas. Você tem alguém que é acostumado a fazer coisa errada, alguém que está oferecendo a coisa errada e um trouxa para pagar o pato. E nós temos tudo isso. Lula, Chávez, ou, no caso agora, o Maduro, né? O Chávez amadureceu e está maduro. E quem é o povo brasileiro dessa história, né? Então, faça-me rir, né? Faça-me rir. Só mais uma para a gente lembrar. Gazeta do Povo. Calote, corrupção, fracasso. A obra que é símbolo da relação entre PT e Venezuela. O acordo para a construção da refinaria de petróleo de Abreu Lima, em Pernambuco, firmado entre Lula e Hugo Chávez, gerou obra cara, com denúncias de corrupção, atraso na execução e funcionamento ineficiente. Pois é. E aí, eis que me surge gente falando que a Petrobras vai investir de novo na Venezuela. Parabéns, você que fez o L. Quem vai pagar essa conta não é só você, é nós também. É nós também, tá? Fazer o quê, né? Brasil sendo Brasil. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Você acha que esse tipo de informação é importante? Compartilha. Ajuda a gente, tá? Manda nos grupos de Telegram, de WhatsApp. Compartilha aí Facebook, Instagram, YouTube mesmo. Compartilha. Mostra para os amigos. Porque, gente, não é qualquer jornal que tem a coragem de falar isso que a gente fala. Hoje, a gente traz aqui informações com cunho sério. A gente não é só mais um perfil onde um sujeito que quer ganhar like e quer ganhar visualização sem informações qualificadas, não. A gente quer ganhar visualização, quer ganhar like, a gente não é mentiroso, a gente não é bobo, mas a gente quer trazer informação qualificada em troca disso. E cada detalhe que a gente traz está embasado ou em artigos científicos, em fontes da própria mídia, como a própria revista Veja. A história está aí para mostrar a verdade. Então, esse tipo de informação tem que chegar ao maior número de brasileiros para que eles entendam o tamanho do buraco que a gente se enfiou. 100 bilhões de reais, 20 bilhões de dólares, lá naquela época, em 2014, que valia muito mais do que hoje. É o buraco que o Brasil teve que cobrir por causa desse negócio com a Venezuela. E agora vem o Brasil de novo querendo enfiar dinheiro na Venezuela.
Tá de brincadeira com a nossa cara. Não podemos aceitar isso. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.